aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar a respeito sobre a colonização no Brasil, certo? Todo mundo sabe, óbvio, né, que o Brasil foi descoberto em 1500 e o que vai propiciar isso na verdade? Anterior a isso, a gente sabe a respeito do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi uma linha, na verdade, imaginária que foi estipulada por Portugal, certo? E Espanha, em 1494. E esse tratado era uma delimitação de território. Tanto que Cristóvão Colombo ele chegou aqui na América Central em 1492. Anterior a isso, por isso que tem o tratado exatamente para delimitar entre esses dois países que vão se destacar dentro do período das grandes navegações. Aliás, eu fiz um vídeo rapidinho a respeito disso, certo? Enfim, vou frisar mais a respeito aqui do período da colonização brasileira. Quando os portugueses chegam aqui em 1500, a primeira coisa que ocorre é esse encontro, né, entre nativos aqui do Brasil e exatamente os europeus. E esse primeiro encontro que o próprio Pero Vaz de Caminha ele relata na carta dele ao rei da época, que era o rei Dom Manuel, é um relato a respeito, primeiramente, dos aspectos físicos que eles tiveram, né, aquele olhar da beleza nativa brasileira, do relevo, das paisagens, né, da abundância, né, vamos dizer assim, de recursos, que ele também fala desses relatos, desses recursos que vão ser colocados ali. E também fala sobre a própria não vergonha, na verdade, né, das índias em andarem nuas. Que, obviamente, dentro do contexto cultural que elas tinham na época, é tudo normal, né? Só que para os europeus que nem estavam acostumados a ver, na verdade, né, esse diferencial, para eles vai ser horrorizado, porque eles vêm de um contexto religioso muito forte. Outro aspecto que o Pero Vaz de Caminha relata na carta é exatamente o não conhecimento, né, que os indígenas têm, por exemplo, a respeito da gastronomia. Na carta fica bem explícito que eles comem figos, pastéis e cospem fora, exatamente porque eles não conhecem, não é do cotidiano deles. E há essa surpresa, né? E ele deixa também bem registrado que os próprios nativos eles se mostram de certa forma ali tendo um conhecimento, por exemplo, o capitão, né, que era o Pedro Álvares Cabral, ele portava um colar de rosário de pérolas e eles apontavam tipo para a terra, ó, ali tem. O papagaio que ele trazia no ombro também era relatado, tipo, olha, a gente tem um igualzinho ali. Então, querendo ou não, esse primeiro contato de até inocência vai fazer com que a gente conheça posteriormente o que a gente chama na história de escambo, que é a troca, né? Infelizmente, essa troca aí vai ser bem supérflua por produtos, assim, totalmente pequenos, né? Tipo espelho, tecido, por coisas bem maiores. E querendo ou não, nesse período, a própria Igreja Católica, ela vai fazer com que a ideia da escravidão, né, em si, ela possa ser realizada. Porque os portugueses vão relatar que os indígenas não têm salvação, que eles podem fazer exatamente propiciar isso, a ideia da escravidão. Por isso que o primeiro momento ali de 1500 até mais ou menos 1580, a escravidão vai ser feita pelos indígenas, né? Eles vão realizar esse trabalho compulsório todo e vai desmatar praticamente boa parte da Mata Atlântica, né? E lembrando que, obviamente, a escravidão vai se dar por algumas tribos não quererem ser submissas, né, a este trabalho compulsório e pelo próprio enfrentamento em conflito que os portugueses vão realizar para que isso possa ser concretizado de fato, certo? Outro aspecto aqui que a gente tem que lembrar é que
não existe um contexto aqui de respeito à cultura indígena. O que prevalece é a cultura europeia em relação à cultura nativa daqui. Eu falo para os meus alunos que, né, historicamente isso é comprovado, que nós temos três letras que fazem referência a esse contexto que eu estou falando para vocês de supremacia. F, L e R. F de fé. Como eu falei para vocês, o primeiro momento aqui é dessa submissão, né? De fazer, vamos explorar, vamos fazer isso mesmo. Mas depois que passa a reforma protestante, a gente vai falar sobre a catequização, porque a igreja está perdendo fiéis e ela precisa necessariamente reconquistar esses fiéis, né? Que tem a ideia lá do Martinho Lutero, que depois a gente vai falar a respeito dele. E aí a fé que vai ser colocada, na verdade, aqui, é exatamente a católica. E a gente sabe que as tribos indígenas, eles têm outro tipo, né, de práticas religiosas bem diferentes. Então aqui eles vão ser submetidos a essa conversão, a catequização. Tanto que a Companhia de Jesus, né, os padres jesuítas, que vão começar esse trabalho aqui no Brasil. Então, F de fé, o religioso. L de lei, são as regras sociais vigentes aqui. Essas regras sociais são as que os europeus já seguem. Então não tem nada a ver, por exemplo, dentro de uma tribo indígena, a hierarquia social prevalecer. A gente sabe que tem, por exemplo, o cacique, que é o líder da tribo. Tem o pajé, que tem duas funções. A médica, né, de curar o corpo, e a espiritual, né, dos ritos que ele faz. Abaixo dele tem uma organização que tem dentro da tribo, que é tarefas, que vão ser realizadas por mulheres e tarefas pelos homens. Os homens vão ficar responsáveis, por exemplo, sobre ajudar a criar os curumins, né? São os meninos de 7 anos, por meio da observação, eu vou ali caçar e coisa e tal, e você observa para você aprender. E aí as meninas vão ficar com os trabalhos de artesanato e essas coisas todas. Então as regras sociais, o que vai ser feito, não são essas regras indígenas. São as regras que têm que ser feitas pelos europeus. Por exemplo, as vestimentas, eles ficaram totalmente assim horrorizados em relação dos índios não vestirem roupas, né? E aí isso aí vai ser mudado, né? Exatamente porque são as regras dos europeus. E quando eu falo rei, é porque a ideia de lealdade, honraria e coisa e tal, ela tem que ser feita para o rei Dom Manuel da época, certo? Que é o rei europeu, não vai ser pelos caciques aqui das tribos indígenas, certo? Então tem todo um contexto que envolve. Lembrando que os rituais, por exemplo, que eu estava falando, que para os próprios europeus, tanto portugueses quanto os espanhóis, vai ser algo assim, nossa. Por exemplo, tem o ritual de antropofagia. O ritual de antropofagia era quando as tribos, tanto, por exemplo, os astecas e os maias também faziam isso aqui na América, faziam sacrifícios dos guerreiros, não com o intuito, vou comer carne humana porque eu gosto, top. Não, presta atenção. Eles faziam esses rituais para adquirir as qualidades dos melhores guerreiros, que eram presos, né? Enfim, quando uma tribo ganhava em relação a outra, os melhores guerreiros eram submetidos a isso, porque eles acreditavam. Então, dentro do contexto do que eu tô falando para vocês, isso não era pertinente. Tipo, meu Deus, o que eles estão fazendo aqui? Isso é pecado, entendeu? Então, é nessa vibe aí. Enfim, a escravidão indígena, ela vai ser utilizada exatamente como mão de obra, por quê? Portanto, Portugal e a Espanha também, eles estavam aqui com a ideia de adquirir recursos, de se destacarem exatamente aqui no território, no cenário internacional, porque eles vão realizar a prática de mercantilismo, que é uma prática econômica vigente, que eu já tinha falado isso em outro vídeo, aqui da Idade Moderna. E como é que eles vão fazer essa prática? Exatamente explorando todo o território. O primeiro ciclo que a gente tem é o ciclo do pau-brasil, depois é a cana-de-açúcar, que é tema também do próximo vídeo para a gente falar sobre a escravidão que vai ser feita pelos negros africanos. E depois tem o do ouro. Então, a riqueza, que é a ideia desse trabalho, vai ser muito propícia. Por isso que durante muito tempo a gente sabe que o Brasil vai ser colônia, né? E vai ficar na ideia do pacto colonial, que é compra e venda exclusivamente para a metrópole,
certo? E isso tudo começa exatamente em 1500, quando os portugueses chegam aqui para exercer toda essa ideia de exploração de tudo, territorial, de trabalho, de riquezas, beleza? Então o vídeo de hoje foi falando um pouquinho sobre esse tema da colonização brasileira. Vou deixar o meu link que eu fiz, meu Instagram profissional lá para vocês também acompanharem, que eu dou dicas lá. Vou marcar um Instagram que eu também trabalho conjuntamente, que é o Mapeando Enem, para vocês seguirem, que tem várias dicas de vários professores lá bacanas, tá bom? E é isso, galera. Segue lá, curte, compartilha. Se quiser também dar um feedback, pode deixar aí que eu sempre respondo, beleza? É isso, então, beijo.